A paz a todos. Eu espero que você e a sua família estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Bom, nós estamos estudando a ETAD. Deus te abençoe pelo interesse, pela palavra de Deus e o seu reino. Que esse curso, que esse livro te capacite ainda mais para o seu chamado, para o que você às vezes já está realizando, porque pelo que você ainda não está e Deus colocou no seu coração. Deus abençoe. Um abraço sempre ao pastor Miceu, pastora Flávia, a Igreja Ceifa. Deus continue abençoando. Hoje, lições 5 e 6. A lição 5, a capacidade do crente em servir, né? O servo, aleluia. O cristão é chamado para o serviço, para servir. A capacidade do crente para servir. E o evangelismo em massa. Vai ser interessante, porque de um lado a identidade do nosso chamado e do outro a expressão desse chamado, aí sim, de uma forma mais ampla. Bom, eu estou na página 47 do meu livro, A Capacidade para o Crente Servir, lembrando que é um breve comentário da lição. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda um WhatsApp, e a gente está à disposição para estar mandando áudio, para estar escrevendo um e-mail e tirando a sua dúvida. E eu, os pastores, estamos à disposição, tá bom? Lição número 5, a capacidade para o crente servir. A introdução agora abordamos detalhadamente, é verdade, né? Agora que já abordamos detalhadamente a tríplice missão da igreja, voltemos a nossa atenção para os ministérios envolvidos nessa triplicidade de missões. Nessa lição, veremos o sacerdócio de todos os crentes no Novo Testamento, em contraste com os poucos escolhidos para tal ministério. Também definiremos os ministérios que trata a Bíblia na Epístola aos Efésios, que é a base de nossas lições, como dons de Cristo e os dons ministeriais. Veremos como esses ministérios funcionam na igreja de hoje e voltaremos nossa atenção para o entrosamento no trabalho dos membros do corpo de Cristo. As lições a serem aplicadas, colhidas da analogia do corpo físico, são de grande ensinamento, principalmente nesta época que vivemos, como é patente em 1 Coríntios 12:12. E, finalmente, estudaremos o exercício do ministério da reconciliação. Nessa parte do estudo, veremos o que recebemos enquanto servimos nesse ministério. Bom, eu sempre falo que nós estamos vivendo momentos desafiadores, né? Pessoas que pensam em suicídio e cometem, pessoas que entram em profunda depressão, pessoas que não vê um pingo de esperança à sua frente, pessoas que simplesmente não acreditam em mais nada. Eu imagino, e olhando para a Bíblia tenho certeza, da importância do nosso chamado em dias tão escuros, em dias tão desafiadores. A fé cristã, ela continua sendo e sempre será a luz para essas consciências, a direção para uma escolha correta, né? A amenização da dor, do sofrimento, mostrando que há esperança e que há direção. Então não tenha dúvida que faz parte do nosso chamado, do nosso sacerdócio, e é isso que nós vamos ver agora. 1 Pedro 2,5-9, você conhece de cor e salteado, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual. Casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Relembrando a primeira parte da tríplice missão da igreja, veremos que, em primeiro lugar, ela deve ministrar ao Senhor, servir ao Senhor. Vejamos agora os ministrantes do Senhor nessa missão, declara a palavra de Deus, dirigindo-se aos crentes em geral. Nós vimos já que há chamados específicos. Efésios vai falar sobre isso e outras cartas falarão sobre isso. Uns são chamados para pastores, outros são chamados para a palavra de sabedoria,
outros são chamados para mestres, outros são chamados para presbíteros, missionários, apóstolos, enfim, né? Apostolado no sentido de trabalhos, né? De serviços, de iniciar serviços, né? A maioria da igreja acredita que não há mais a palavra apóstolo no sentido de que era antes, né? No sentido daqueles 12 apóstolos, ou isso ampliou um pouco mais com a vinda do apóstolo Paulo, enfim, né? Mas era para aquele primeiro momento da igreja primitiva, mas isso é uma outra conversa. Mas todos nós temos um chamado de modo geral, que é servir ao Senhor, ser sacerdote do Senhor. Você que está me assistindo, você é sacerdote do seu lar. Você, mãe que me assiste, e você está sozinha na sua casa com os seus filhos, você é sacerdote do seu lar no sentido de responsabilidade por intercessão aos seus filhos, ao seu lar, à sua casa. Você, marido, é sacerdote do seu lar. Você é responsável, né, pela intercessão, pelo clamor, por buscar ao Senhor. E a lição vai falar primeiramente disso, do sacerdócio de cada crente. Hoje nós temos hoje não, né? Hoje só continuamos, mas temos uma direção a dividir responsabilidade que às vezes são nossas. São nossa responsabilidade. Eu gosto muito do texto de Davi, quando Davi confessa o seu pecado, quando Natan expõe ele, e Davi, depois daquela chamada de Deus para ele, Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Ele não coloca a culpa na guerra, ele não coloca a culpa em Betseba, ele não coloca a culpa em Deus. Eu pequei contra o Senhor. E é necessário que a gente chame essa responsabilidade, é necessário que às vezes bata no peito: é meu, eu pequei, eu errei, eu falhei, e busque o perdão do Senhor e de quem quer que seja que a gente possa ter ofendido. O novo sacerdócio, por 3 vezes no livro de Apocalipse, a Bíblia refere-se aos crentes como reis e sacerdotes de Deus. No sistema do Antigo Testamento, apenas um seleto grupo de israelitas preenchia essas qualidades, você conhece, né? As qualidades exigidas para exercer o sacerdócio. Todos está lá em Levítico, capítulo 21, de 1 a 24. Todos os demais israelitas tinham que se dirigir aos sacerdotes para oferecer sacrifícios e oferendas, né? Você sabe dessa história, havia um sacerdote responsável, né? Havia os sacerdotes responsáveis pela oferenda, para oferecer, não entrava, né? Lembra que são dos santos, do templo do Senhor, do tabernáculo no início, até chegar ao templo. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado, o véu que separava o santo dos santos de toda a situação no templo, foi rasgado, em que Jesus, ele é o único sacerdote, ele é como é que se diz? Não há outro sacerdote igual a ele. E ele fez de nós esses representantes da fé, do serviço e do trabalho. A Epístola de Hebreus ensina que o sacerdócio do Novo Testamento é incomparavelmente superior, uma vez que todos os crentes têm acesso direto a Deus, né? Abre aspas, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ver Hebreus 10, 19, a Bíblia afirma ainda que a nova aliança, isto é, no Novo Testamento, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que nós não cremos que há necessidade de confessar pecados para um sacerdote, para perdão dos pecados. Nós podemos dobrar nossos joelhos e confessar nossos pecados e pedir perdão a Deus por intermédio do sangue derramado na cruz. O pecado, ele pode ser confessado a alguém por intermédio de diálogo, de desabafo, de conversa, de pedido de conselho, nunca para receber perdão. Nós devemos ir diretamente a Deus para confessar pecado, para falar com Deus. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Os novos sacrifícios da nova aliança. Quais são os sacrifícios espirituais que se refere a 1 Pedro? O primeiro sacrifício que devemos oferecer somos nós mesmos. Abre aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo para sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, fecha aspas, Romanos 12, 1. Mediante sacrifício, o nosso ser inteiro, nossos bens, talentos são colocados à disposição do Senhor. Bom, em primeiro lugar, o sacrifício para perdão, o sacrifício já acabou. Não tem o sacrifício foi totalmente realizado na cruz. Agora, sacrifício no sentido de entrega, em primeiro lugar, nós mesmos, né? Deus tem participação na nossa vida, Deus tem participação nas nossas escolhas, decisões. Nós entregamos um culto vivo com a nossa gratidão, com a nossa vida, né? Então, isso é um chamado, sem dúvida. No segundo, oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15. Oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor tem um chamado fantástico, tremendo. Um bom louvor, aqui indo para a ministração de louvor, pensando em ministros de louvor, pensando naquele momento do louvor. O louvor é que vai quebrantar corações. O louvor é a água que molha o terreno de um coração. Às vezes aquele coração está duro, vem um louvor e rompe aquilo, aí a gente prega a palavra e Deus faz a obra, né? Que bom quando nós temos ministros de louvores consagrados ao Senhor, assim como ministros, pastores, obreiros consagrados ao Senhor. Em terceiro lugar, como sacerdote, levamos a Deus nossas orações intercessórias. Necessário, né? Necessário que a gente... aprendi com um pastor de mais idade do que eu, e ele tinha um caderno com as suas intercessões. Interessante, né, que a gente possa ter cadernos falando da oração, falando da nossa intercessão e marcando as respostas de Deus, porque Ele responde às orações. Primeiro sacrifício, a nossa entrega. Segundo sacrifício, o nosso louvor. Terceiro sacrifício que nós devemos fazer são as intercessões, né? Sacrifício aqui abre entre parênteses, porque não indica uma troca com Deus, não indica algo que não... né? Isso são responsabilidades de um sacerdote. Isso são responsabilidades de um santo. E santo, alguém separado para a obra de Deus. Eu e você temos esse chamado. Bom, na página, no texto 2, quem são os ministrantes do ministério, no ministério de servir? Meu pai amado, hein? Serviço, não é brinquedo, não. Pessoas que estão disponíveis ao serviço. O que eu quero dizer? Vamos aplicar na Igreja Safe, tá bom? Poderia aplicar na Assembleia de Deus, Ministério Belém, a qual eu pertenço, ao qual eu estou. Poderia aplicar a qualquer outra igreja, ok? Mas vamos lá. O serviço, a reunião dessas pessoas é fazer que a Igreja Safe aconteça. Fazer que a Assembleia de Deus aconteça. Pessoas unidas no mesmo propósito para o reino de Deus. Então nós buscamos almas para essas igrejas. Para o reino de Deus e, né, nós levamos Jesus como Salvador a essas pessoas e nos unimos. E daí cada um tem um dom. Daí desde a pessoa que recebe o porteiro que está lá, um diácono, uma diaconisa que está lá recebendo com alegria, com gratidão. Eu não sei se eu já contei aqui, estava pastoreando uma igreja no Brasil e nós evangelizamos uma família que morava muito longe da nossa igreja. E nós até falamos de uma igreja co-irmã, perto da casa da pessoa, a pessoa gostou da nossa igreja e queria atravessar a cidade para ir lá. Só que ela não tinha condições e nós colocamos à disposição dela um diácono. E eu falei, ele morava lá também, ele saía de lá e vinha para a igreja. Eu falei, olha, você pode passar a pegar? Posso. Aí eu falei para ele, olha, a gente vai te ajudar no combustível, mas faça com alegria, né? Porque a pessoa quando vem de carona, ela já fica receiosa. E daí eles chegaram, passou uma semana, duas, na terceira semana, aquela família chegou de cara fechada na igreja. Eles sempre chegavam animados. E eu fui lá, eu já vi na hora, já fui lá, né? Meus irmãos, como é que vocês estão? Ah, não estou bem não. O que houve? O diácono, todo quebra-mola que ele passava, ele falava, ai meu carro, ai meu quebra-mola,
né? As molas do carro. Ai, não sei o que lá. Imagina, você dá carona para alguém e reclamar que está passando num quebra-mola, né? Isso não é serviço. Isso não é ajuda. Ao contrário, denigra a igreja, né? Acaba rebaixando a igreja, né? Que comunhão que é essa que o irmão vai dar carona e ficar reclamando de passar no quebra-mola, né? Meu Deus. A resposta é dupla. Aos que são chamados para um determinado ministério, mas no outro sentido, todo membro de Cristo é chamado para participar deste ministério, do serviço. Nesse texto, estudaremos o primeiro caso. Está claro que tanto no Antigo como no Novo, Deus chama homens para ministérios específicos. Abraão, Moisés, Josué, Elias, Daniel, Jeremias, os apóstolos, Paulo, Timóteo, tantos outros exemplos, né? Paulo menciona 5 ministérios, chamados de dons de Cristo, ou dons ministeriais, os quais ele conferiu à igreja para a tarefa específica, Efésios 4. Vamos ver esses ministérios? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. Alguns eruditos entendem que os últimos 2 devem ser considerados como um só ministério, né, que seria o pastoral e o de ensino. De fato, muitos pastores são também mestres no ministério do ensino. Vejamos então cada ministério isoladamente. Ministério de apostolado. A maior parte dos eruditos bíblicos é unânime em afirmar que a palavra apóstolo apresenta 2 empregos no Novo Testamento. O primeiro refere-se ao membro de um grupo muito distinto, consistindo de discípulos de Cristo. Este grupo tinha uma posição definida na administração da doutrina da igreja primitiva e sua autoridade estava acima da igreja universal. Alguns exemplos, primeiro Tito e Judas. Foi o que eu falei, né, no início. O apostolado aqui, nesse quesito, representa um grupo específico de pessoas, os primeiros discípulos de Cristo, aqueles que depois ficaram pela doutrina da igreja. Eles decidiram qual doutrina iria seguir a igreja, né? Nós vemos essa reunião em Jerusalém. Segundo descreve a Bíblia, os primeiros desses homens tiveram uma função ímpar na fundação e na consolidação da igreja, o que situa um grupo peculiar, limitado de obreiros. Assim eu também creio. Ignorar esse fato é expor a igreja a erros, como a Igreja Católica Romana, que tem no Papa um herdeiro sucessor da autoridade apostólica, é exatamente isso. A Igreja Católica, ela vê uma sequência de apostolado da escola apostólica, cuja qual o Papa é seu representante principal. Então ele acredita que ele é o cardeal que, o sumo, né, Papa, né, ele representa a diretriz papal. Então, 1 Pedro e assim a sequência, até os dias de hoje, há alguém representando o colégio apostólico, coisa que a igreja protestante não acredita. Todavia, a palavra apóstolo é usada no sentido do Novo Testamento em Atos e nas Epístolas, como em Romanos, 1 Coríntios, é traduzido por mensageiro, embaixador. Nesses versículos, o termo apóstolo refere-se a determinados obreiros, né? Esses apóstolos das igrejas eram homens de Deus, baluartes do evangelho, missionários, pioneiros. Ele enviado através da igreja, levando o evangelho às regiões que não tinham recebido, né, o cuidado da doutrina do Senhor. Ainda em nossos dias, há regiões remotas da terra onde as pessoas nunca ouviram o evangelho. É imperioso e inadiável que a igreja vá àqueles que o Espírito Santo são enviados, dotados pela obra, e levem o evangelho a todas essas pessoas. Não dá para acreditar que mais de 50% ainda das línguas não foram traduzidas a palavra de Deus. Você acredita num negócio desse? A gente imagina que todo mundo foi evangelizado, muitas, nós vamos ver aqui na 6ª lição. O ministério do profeta. Então, entendeu a questão do apostolado, né? A ideia de iniciar um trabalho, duas situações. A primeira, um colegiado, pessoas próximas a Cristo, que decidiram a doutrina de Cristo, e na segunda situação, um mensageiro, um enviado. Então, de certa forma, alguém chegasse num lugar que não foi pregada a palavra, ele seria um apóstolo no sentido de enviado, de mensageiro, ok? Mas não no sentido doutrinário da palavra, né, para aquele momento. Profeta, verbo profetizar, deve ser entendido em 2 sentidos. Profeta preditiva ou proclamativa, em ambas as partes vinda de Deus.
profetas de Deus ministros na igreja primitiva, para alguns sua mensagem era de natureza preditiva, como a de Ágapo, que predizia o futuro. Atos 11, 28. Todavia, a maior parte deles tinha apenas o ministério de proclamar a mensagem profeticamente. Eles proclamavam diretamente pelo Espírito a mensagem de Deus no tempo presente, mas nem sempre prediziam o futuro. Entendeu a diferença? Um profeta antecipava o futuro, falando do que ia acontecer, e o outro proclamava pelo Espírito algo que todos já sabiam. É como se alguém proclamasse a volta de Cristo em espírito, em poder, ungido naquele momento para abrir a boca pela vontade de Deus e proclamar daquela forma específica. Eu fui claro, né? Deu para entender certinho? Então, essa é, e nós cremos, a igreja pentecostal, a igreja crê que nos dias de hoje ainda nós temos profetas nessas duas áreas, que podem antecipar o futuro, prever o futuro, e também pregar, testificar uma mensagem de Deus de uma forma profética. Ministério de evangelista, o termo evangelista provém da palavra evangelho, significa boas novas. O evangelho proclama as boas novas, o evangelista que proclama as boas novas da redenção para os perdidos, como ministério conferido por Deus. Além de seu uso em Efésios 4, o termo também é aplicado a Felipe, a Timóteo. Segundo Timóteo 4,5, faz o trabalho de um evangelista. Os dois exemplos bíblicos citados acima, podemos concluir que a diferença entre o evangelista e apóstolo é de que o trabalho do primeiro é de simplificar o evangelho e persuadir os homens à fé mediante ao dom recebido do Senhor. Timóteo, por exemplo, exerceu um ministério evangelístico em Éfeso, onde Paulo após já visto. Interessante, né? Um era... podemos concluir que a diferença entre evangelista e apóstolo é de que o trabalho do primeiro é de simplificar, né? E o do evangelista é persuadir o homem à fé. Fica claro a diferença, né? O apóstolo funda novos campos, onde o evangelho ainda não é conhecido. Observamos a descrição que o apóstolo Paulo fez do seu ministério. Todo momento o apóstolo Paulo fazia isso, está lá em Romanos 15, 20. Esforçando-me neste modo para pregar o evangelho, na onde Cristo já foi anunciado. Vou de novo, tá? Esforçando-me neste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, por não edificar sobre fundamento alheio, Romanos 15, 20. Ou seja, o trabalho de um apóstolo era ir aonde não havia ninguém. Não havia nenhum trabalho de igreja. Ninguém conhecia Jesus, ele ia lá e iniciar um trabalho. Ministério de pastor é o mais fácil aqui de entender. Um pastor tem a chamada e a responsabilidade de pastorear um rebanho de Deus, de alimentar as ovelhas do Senhor, também guiá-las, conduzi-las e defendê-las. Este ministério está, portanto, relacionado diretamente ao ensino da palavra de Deus. É o mais fácil de entender, me entenda bem. É um chamado daquele jeito, né? Só Jesus na causa, aleluia, porque não é brinquedo não, né? A pessoa é mais ou menos como você pastorear a sua casa, a sua família. Aí você multiplica em 10, em 20, em 30 famílias. Meu amigo, é só chamado mesmo. Dentre os ministérios, o pastoral é o mais abrangente em relação à diversidade de pessoa a quem o pastor ministra. Nesse sentido, é muito ampla a faixa de atividades ministeriais do pastor. Daí ele ser também de bispo e presbítero, termos que destacam sua missão, responsabilidade e campo de ação. Além da específica chamada divina, o pastor deve preencher as qualificações enunciadas em 1 Timóteo, você lembra bem, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas é necessário que ele seja casado com uma mulher e por aí afora, né? Ministério do mestre, em nossos dias o ministério do ensino da palavra de Deus muitas vezes é tido com pouca consideração, tendo em vista sua relevante importância. Não é um ministério popular entre as pessoas, e a igreja perde muito com isso. Aqui, eu vou até parar agora, porque o Ministério do Ensino é um dos mais importantes e fundamentais para uma igreja. Eu sempre costumava dizer no Brasil, aqui nós temos uma outra realidade, aqui nos Estados Unidos, mas eu sempre costumava dizer no Brasil que uma igreja, se você quer ter uma régua para avaliar uma igreja, a saúde espiritual de uma igreja, é ver o interesse dela pelos cultos de doutrina, de ensino da palavra de Deus.
no Brasil seria a escola dominical e os cultos de terça-feira de ensino. Porque domingo todo mundo vai na igreja. Domingo à noite a igreja lota, né? Domingo à noite todo mundo está lá. Agora, se você quer ver a seriedade que aquelas pessoas levam à igreja, é só ver se elas frequentam culto de ensino. O culto de ensino é de total importância, é o que vai preencher a alma, é o que vai fundamentar a vida, é o que vai direcionar aquela pessoa a servir o Senhor. Então, o ministério do mestre é um dos mais excelentes que pode existir. Esses são os chamados, o texto vai fechar o entrosamento dos membros do ministério de Cristo, porque eu fui assim, muito enfatizei a questão do mestre, mas cada um tem o seu encaixe. O mestre ele precisa do evangelista, o evangelista precisa do pastor, o pastor precisa de um presbítero, o presbítero precisa de quem trabalha com crianças e ame o ministério infantil. O ministério infantil precisa de pais que amem os seus filhos e levem as crianças para a igreja. É uma união, é uma unidade. Aqui, o princípio, né, há muitos ensinos importantes implícitos no sino da igreja, como um corpo, no qual o ministério de cada crente deve contribuir para o bem de todo o corpo. Nós juntos fazemos diferença, né? O princípio da cabeça, Cristo, Deus, constitui como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que compreende a todos. Jesus, nós estamos ligados em Jesus, é ele que deve ser a nossa razão e princípio dentro de uma comunidade cristã. O princípio do crescimento, pelo novo nascimento, o membro do corpo, pela poderosa ação do Espírito em nosso interior, os membros da igreja crescem e amadurecem. À medida que o Espírito Santo os alimenta e capacita, os membros trabalham para o bem do próprio corpo da igreja, edificando em amor. Efésios 4,16. Gente, fique à vontade em discordar. Eu tenho uma política. Duas coisas fazem alguém mudar de vida em transformação, no contexto da igreja, tá bom? É a conversão e a pessoa ser madura. A questão da ser madura, cada vez mais eu vou brigando menos com coisas que eu brigava mais. Eu era mais jovem, era mais tolo em várias áreas. Você vai aprendendo e vai crescendo. Tem coisas que eu não discuto mais. Não paro mais, perco meu tempo. O duro é ver você alguém convertido de idade, perdendo tempo com cada situação. Perdendo o tempo do pastor, perdendo o tempo da igreja, brigando, fazendo mimimi, um monte de gente perdendo a vida, indo pro inferno, e a pessoa lá brigando porque ela não foi vista, porque ela gente, é brincadeira, né? Então que Deus dê graça que a igreja cresça no corpo, cresça na medida, na estatura, né? Tudo junto, né? Que mais aqui? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. 1 Coríntios 12, 21, mais fácil que isso, só dois disso, né? Não é brincadeira não, né? O tal do crente infantil, só Jesus na causa, a perca de tempo e como trava o serviço e a obra de Deus, né? Agora, esse ministério aqui é um lindo, né? O ministério da reconciliação. Oh, que maravilha, gente. Que lindo, né? Olha o texto, eu sou apaixonado por esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 20. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós reconcilieis com Deus. Que lindo, gente. Nós somos embaixadores desse santo Deus bendito. Nós somos embaixadores do seu Filho. Nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. E o nosso trabalho é que as pessoas se reconciliem com Deus. Que fantástico. Você tem esse ministério, você tem esse chamado, eu tenho esse chamado. É uma honra que a gente possa fazer de maneira que agrade a Deus, né?
os crentes foram reconciliados com Deus. Em primeiro lugar, vemos que nós, crentes, nascidos de novo pela infinita graça de Deus, já desfrutamos da reconciliação com Ele. Você nasceu de novo, você desfruta dessa reconciliação. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, de 8 a 10. Ou seja, os crentes devem proclamar a todos a mensagem da reconciliação com Deus. Eu fecho aqui essa primeira parte. Nós temos esse chamado fantástico de anunciar essa mensagem a todos para se reconciliar com Deus. É agora em vida, é agora, o tempo é agora, não tem amanhã. O amanhã não nos pertence. Que Deus abençoe a sua ferramenta, o seu chamado de reconciliação. Esses são os ministérios, então esse é alguns da nossa obrigação. A obrigação fica uma palavra muito esquisita, do nosso chamado, do que Deus tem para nós. E é uma grande honra servir esse Deus dessa forma, com esse chamado, com essa missão. A segunda parte hoje do nosso estudo é a lição número 6, evangelismo em massa. Lógico que vem na minha mente Billy Graham e tantos outros, nós vamos ver isso. Quando procuramos alcançar os perdidos em Cristo, geralmente, quando procuramos alcançar os perdidos para Cristo, geralmente consideramos dois meios para fazê-lo: evangelismo pessoal e evangelismo em massa. Esses dois métodos de ação para alcançar os perdidos são diferentes, mas ambos se ocupam da abordagem, a atenção, a comunicação verbal e a decisão do ouvinte. Sempre importante isso, né? Nessa lição, abordaremos o evangelismo em massa, isto é, a mensagem do evangelho levada a grupos de pessoas. Trataremos das bases bíblicas para este trabalho de ganhar os perdidos, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Bom, com certeza hoje mudou muita coisa, né? O primeiro texto aqui vai falar da base bíblica do evangelismo, aquela base que Jesus, antes de ser assunto aos céus, está lá em Atos 1, né? Em Samaria, Galileia, né? Aqui já esmiuçando, né? Como Jesus foi pregando, né, para as massas, né? Muita gente. A igreja primitiva, o evangelismo era em massa, né? Muitas pessoas se uniam para escutar a palavra de Deus. A necessária preparação para uma cruzada evangelística. Hoje mudou demais. Hoje, antigamente, a gente ia para as ruas e fazia. Hoje mudou. Hoje a gente saiu aqui nos Estados Unidos já fazer algumas bate na porta, entrega algo, mas muita gente não atende, muita gente vira. E o que fazer, né? Algumas situações são até o dia de hoje. Em primeiro lugar, a oração.